estamos aqui em mais um episódio do podcast da Doutora Libido. Eu, doutora Nathalie, apresento esse podcast juntamente com um convidado. E hoje a minha convidada é a doutora Fernanda, uma querida, uma pessoa muito especial para mim. Ela é ginecologista e também é adepta à hormonioterapia de uma forma inteligente e consciente. Obrigada, doutora Fernanda, por comparecer aqui com a gente, acrescentar todo esse conhecimento que eu sei que você tem. E é isso, eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a doutora Fernanda, sou ginecologista e obstetra. Queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, para a gente bater esse papo e eu poder ajudar as mulheres, né, tirar as dúvidas e acrescentar um pouquinho aí no seu podcast. Ai, que bom. E são muitas, né? Porque assim, Fer, se tem uma coisa que sempre me pedem, sempre, toda vez quando é que vai uma ginecologista? Quando é que vai? Porque tem muitos assuntos, uns que ainda são muito tabus para nós, né, mulheres, e outros, assim, que realmente tem muita informação, mas é tanta informação que acaba ficando desinformada. Nós ficamos Sim. com tanta informação e acabamos ficando desinformada, né? E um assunto, assim, para começar bem quente, que eu queria falar com você, é sobre os anticoncepcionais. Porque hoje a gente vê, assim, vários métodos, né? A gente tem aí método oral, nós temos o DIU, nós temos o Implanon e outros métodos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de cada um, do que você gosta, do que você indica, para as faixas etárias. Eu acho muito importante a gente começar falando desse assunto. Bom, a questão dos anticoncepcionais, ela é muito pessoal, né? Então vai muito do que a paciente ela quer para ela, né? Lógico que dependendo de cada situação, a gente tem as indicações corretas, né? Então, por exemplo, uma paciente jovem, uma adolescente, qual seria a melhor opção para essa paciente? Para esse tipo de paciente, a gente pensa naqueles contraceptivos de longa duração, né? Por quê? Porque eles são bem mais práticos. A paciente jovem, geralmente ela não tem tanta disciplina, né, para fazer a adesão correta ao uso do contraceptivo, então, para tomar o comprimido todo dia, Sim, no horário correto. Então, quando a gente usa esses de longa duração, até porque se elas são tão jovens, elas não pensam em engravidar tão cedo, com né? certeza. Então, a gente tem uma maior adesão e uma maior eficácia, né, desse método. Mas assim, só para a gente ficar claro, Fer, o que seria para os ouvintes que nem todo mundo tem o conhecimento do que seria um anticoncepcional de longa duração, curta duração, só para quem ficar não ficar com essa dúvida, né? O que seriam os anticoncepcionais de longa duração? Isso. Então, os contraceptivos de longa duração, eles são os dispositivos, né? E os implantes. Então, a gente vai ter aí, no caso dos dispositivos, que são os DIUs, né? Dispositivo intrauterino, a gente tem aqueles que são não hormonais e os hormonais, né? Então, assim, os não hormonais, ele pode ser composto de cobre ou de cobre e prata. Então, são essas duas opções. Então, aquela paciente que não quer fazer uso de hormônio ou possui alguma contraindicação, né? A gente parte para esse dos não hormonais, né? Sabendo que os contraceptivos não hormonais, eles agem como? Eles agem como um corpo estranho dentro do seu útero, causando um processo inflamatório dentro do útero, tornando o ambiente inadequado para uma implantação do embrião. Então, você vai menstruar normalmente, se você tiver cólica, você vai ter, TPM você vai ter, então ele não vai mexer em nada disso. Então, realmente é adequado para aquelas pacientes que sangram pouco durante poucos dias e que não possuem cólica, ou então aquela cólica leve que toma um anti-inflamatório e já resolveu. E que não tenha tanta TPM, E que não né? tenha tanta TPM. E sabendo que, pelo fato dele ser meio irritativo ali no endométrio, ele pode aumentar um pouco o fluxo menstrual e aumentar um pouco a cólica. Então, por exemplo, às vezes a paciente, ela menstrua normalmente 4 dias, 3, 4 dias, mas com DIU não hormonal, ela pode aumentar, tipo, uns Aumentar. 2 dias, Isso, entendeu? aumentar esse período de fluxo, Aumentar né? o período. Já os hormonais, não. Então, os hormonais, eles são compostos só de um tipo de hormônio, que é uma progesterona, e com isso a gente já tem uma vantagem aí com relação, por exemplo, aos orais, né? Porque a maioria dos orais eles têm estrogênio junto, são combinados, né? E o estrogênio a gente sabe que
em uso prolongado pode levar a uma trombose, aumenta o risco de trombose. Então, a progesterona não tem isso. E aí, a gente consegue ter um efeito de contracepção com essa progesterona, que vai ser de uso contínuo, e aí ela vai colaborar ainda com outras coisas, fazendo o quê? Ela vai conseguir diminuir a quantidade de dias que a mulher fica menstruada, diminuir o fluxo menstrual, alivia a cólica, TPM, trata patologias, então, tipo, se a paciente tem endometriose, adenomiose, mioma, ovário policístico, todas as patologias também são tratadas com os contraceptivos, né? No caso, os DIUs de hormônio, né? Isso, os contínuos, né? De uso contínuo. Que nós temos hoje no mercado, Mirena. O Mirena e o Kailina. Isso. Né? A diferença entre eles, que eu acho que é legal a gente eu falar, acho, eu ia te pedir. É que muitas pessoas não sabem, mas a principal diferença entre eles é o tamanho do dispositivo. Então, o Tzinho, né? Um formatinho de um T. O Kailina, ele é um pouquinho menor e ele possui uma menor quantidade de hormônio. Mas então se pode ter menos hormônio, por que eu vou usar o que tem mais, né? Então, a intenção é que o Kailina, pelo fato dele ter menos hormônio, ele age somente como contraceptivo, né? E o Mirena, que ele tem um pouco mais de hormônio, então ele age como contraceptivo e trata as patologias. Com o benefício que a progesterona traz, né? Exatamente. E outra coisa, mas o tempo de duração é o mesmo, né? O tempo de duração, tanto do Mirena e do Kailina, são 5 anos. Então, é igual. Ai, ótimo. E aí a gente também tem um que é o meu xodó, né? Que eu falo muito, que é o Implanon. É meu queridinho também. O meu que é o nosso. É o nosso, gente. Inclusive, ela me empresta quando eu venho a São Paulo, os Implanons dela, quando eu não tenho. Enfim. Implanon, eu queria que você falasse um pouco do Implanon, porque assim, apesar dele estar sendo bastante já desmistificado, né? Porque o maior medo do Implanon para as minhas pacientes, a minha realidade de consultório é sempre assim, doutora, mas o Implanon engorda, o Implanon causa A, B, C, e aí você vai mostrando, desmistificando. Não, sim, o Implanon não engorda, né? Pode sim houver a retenção hídrica que qualquer hormônio causa, né? Mas isso vai ser para sempre? Não, isso é por um período, eu sempre explico, é por um período de tempo até o seu corpo se adequar a isso. E tem também, gente, tem a forma que a gente trata. Toda a retenção hídrica, a gente tem como tratar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua prática com o Implanon. Certo. Então, vamos lá. O Implanon, ele é um dispositivo, é um implante subcutâneo, que a gente põe nessa partezinha aqui de dentro do braço, né? Nesse subcutâneo. E como que ele vai agir? Ele também é feito só de progesterona, que chama etonogestrel, e vai ser liberado todos os dias uma quantidade controlada de medicação no seu organismo, que vai ser absorvido diretamente pelos vasos sanguíneos já ali do subcutâneo. Então, só aí a gente tem grande vantagem, né, de eliminar vários efeitos colaterais, né? Então, ele não vai passar no seu estômago, não vai ser metabolizado no seu fígado, não vai ter que ser absorvido no seu intestino, para poder chegar na sua corrente sanguínea. Então, a gente passa todo esse processo já direto com o implante. Então, ele vai fazer o quê? Ele tem os mesmos efeitos do Mirena, por exemplo, né? Do contraceptivo Mirena, o DIU. Então, ele vai diminuir o fluxo menstrual, diminuir a quantidade de dias, vai tratar a cólica, TPM, e também trata as patologias, né? O Implanon, ele tem uma duração de 3 anos, tá? Então, assim, as pacientes têm dúvida. Tá, mas e aí? Quais são os efeitos colaterais desse Implanon? Bom, é exatamente o que você falou, né? Eu sempre reforço bastante, falo assim, olha, são pouquíssimos os efeitos colaterais justamente pelo jeito como ele é absorvido. Então, a gente já eliminou um monte daqueles. Sim. E aí, a gente vem com a questão de que ela fala assim, mas eu li na internet que a menina colocou um Implanon, ela engordou 10 quilos. Eu falei assim, não, isso não existe, né? O que a gente sabe, pelo fato de ser um hormônio, como qualquer outro hormônio que seja administrado por qualquer outra via, ele vai causar uma retenção hídrica. Mas o que a gente fala com relação ao Implanon é coisa de 1 quilo. 1 quilo a gente culpa o Implanon, tá? Exatamente. Então, que pode ser, como eu falo para elas, que pode ser tratado não só com medicações, mas também com hábitos, né? Beber bastante líquido, fazer drenagem, sabe? E outra,
A paciente que usa qualquer tipo de hormônio, ela precisa fazer uma dieta, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Sempre. Então, às vezes, essa paciente que engordou 10 quilos, por exemplo, é uma paciente que às vezes não estava fazendo uma atividade física, não estava fazendo dieta, uma paciente estava ansiosa e de repente compensou ali na comida e aí põe a culpinha ali no No Implanon, né? Implanon. Tem alguém para culpar. E sabe, Fer, o que eu gosto muito do Implanon é a localização que a gente coloca, né? E também por não ter aquele processo, justamente o processo natural inflamatório que o DIU faz ter. Uhum. Então, assim, principalmente para mulheres que ainda não tiveram filhos, para as adolescentes, eu sempre aconselho o Implanon com a primeira escolha, justamente por isso. Porque, por não ter não ter, pela dor, não tem, porque muitas mulheres não se adaptam ao uso do DIU, e também tem aquele certo pavor, aquele medo mesmo, nossa, colocar um DIU dentro do meu útero, é um procedimento que para algumas mulheres é dolorido, né? A Sim, gente sabe que é, né? E para outras já falam, não senti dor, mas as que não senti dor, perto das que sentem, o número pela estatística, o número é bem bem menor, menor, é. né? Então, eu gosto muito dele. Isso. Então, assim, quando elas me perguntam, eu explico para as pacientes todos os métodos que a gente tem, e elas me perguntam, qual que você acha melhor, o Implanon ou o Mirena, por exemplo? Aí eu falo, o Implanon. Por quê? Principalmente por 2 fatores bem importantes. O procedimento de inserção, que o Implanon, eu falo, brinco com elas, assim, você sente a picadinha da anestesia e acabou. A gente coloca ele Isso ali porque a gente coloca com anestesia, com né, anestesia. Fer? Porque eu e você temos a prática de colocar com anestesia, Sim. mas tem muita gente que sabe que não coloca nem anestesia para colocar o Implanon. Muita É. gente faz sem anestesia. Então, a E gente... que não está errado quem faz sem anestesia, né? Nós fazemos com anestesia por opção de ser um procedimento mais confortável. Mais confortável, isso. Até para proporcionar um conforto para depois do procedimento ali, um tempinho Sim. depois, né? Então, fica mais confortável. Então, ela sente a picadinha da anestesia, a gente coloca, faz um curativinho, tira no dia seguinte. A única recomendação é, tipo, evitar atividade física e carregar peso com o braço, assim, tipo, uns 2 diazinhos, depois vida normal. E E o maravilha. legal é que não aparece, viu, gente? Muita gente me pergunta, doutora, e vai ficar elas até brincam, vai ficar aquele olhando, calombo, né? do implante, que eu falo, não, gente, não fica. Não fica, ele fica bem no subcutâneo mesmo, cobertinho por um tecido de gordurinha ali, então não aparece. E aí eu explico a inserção do DIU, como que funciona. Então, é um aparelhinho que vai dentro do seu útero. Então, normalmente costuma ser uma cólica bem chatinha, geralmente insuportável, tanto que é um procedimento ambulatorial, né? Mas, como você falou, umas pessoas sentem mais do que outras, né? Então, é mais chatinho. E o segundo fator, que eu acho, assim, o melhor de todos, é a questão que o DIU, você tem que estar sempre fazendo uma manutenção desse DIU, um acompanhamento desse DIU com ultrassom. Então, sempre para saber se ele está no lugar, se ele está direitinho ali. Por quê? Porque se ele estiver fora do lugar, a gente perde a eficácia dele, né? Então, a gente não tem isso é muito importante mesmo. Confiar mais para nele quem tem totalmente. o DIU e talvez não tenha essa informação, precisa estar ali de pelo menos em 6 meses fazendo essa observação, se o DIU está no lugar, se não está. E sempre que acontecer alguma coisa diferente, eu sempre falo para elas, de rotina de 6 meses. Mas, por exemplo, estou usando um DIU hormonal, não estou menstruando, e de repente menstruou bastante. Ou então, estava tranquila, estava sem cólica, de repente, que cólica forte, que coisa estranha. Vai fazer um ultrassom. Então, qualquer coisa estranha, faz um ultrassom para saber se ele está no lugar. E já o Implanon, não. A gente não tem nada disso, né? É verdade. Então, assim, a gente coloca ele ali no braço, dali ele não tem como sair andando, não tem como sair do lugar. E sabe então que eu gosto também, Fer? Eu sempre falo assim. Inclusive, hoje eu fiz uma consulta com uma paciente e a paciente tinha certa restrição do anticoncepcional oral pela trombose. Apesar dela não ter nenhuma trombose prévia e também não ser tabagista, né? O que não causa ela restrição absoluta do uso do oral, sim, né? Mas eu falei do Implanon para ela e ela porque assim ela tem um filho e estava pensando em o marido fazer vasectomia. Aí eu falei assim, olha, vou dar uma sugestão, né? Até mesmo para a estrutura familiar de prole, né? A famosa palavra da ginecologia. Aconselho você ir
buscar um contraceptivo de longa duração e aconselhei o Implanon. Falei, por quê? Porque o Implanon tem 3 anos e durante esses 3 anos você vai poder pensar se realmente você quer tomar a decisão de fazer um procedimento definitivo. Porque o que eu percebo, Fer, que aumentou muito a vasectomia com aquela ideia assim, não, mas pode reverter. Entendeu? Eu percebo que Uhum. tá tendo esse movimento do tipo assim, ah, a gente faz a vasectomia, mas aí qualquer coisa, se a gente quiser ter outro filho, a gente dá para reverter. E eu sempre falo isso, gente. Uma coisa é dar para talvez a possibilidade, mas isso não Isso. quer Pode dizer ser que não dê certo. exatamente, não. E quando você faz lá a vasectomia, o casal vai assinar um termo que está Sim, consciente que o método é definitivo. Então não exatamente. tem nem depois como dizer assim, mas como assim? Ninguém me contou. Eu li na internet, no Uhum. Google, que estava dizendo que podia reverter. Não, não necessariamente não dá para reverter. E então, com o Implanon, e o que é mais legal, se durante esse período de 3 anos você decidir daqui, por exemplo, colocou o Implanon, e daqui a um ano você quer ter outro filho, decidiu que você quer ter Só outro tirar. filho, a forma de tirar é Uhum. muito mais tranquila do que também um DIU. Porque você vai tirar pelo mesmo local que você colocou. Então, você faz ali uma Exatamente. incisão, puxou, implanou, com Pronto. 2 semanas você está ovulando. Então, assim, Exatamente. é muito tranquilo, né? É super tranquilo. Então, assim, cada vez mais a gente vê as indicações, né, dos contraceptivos de longa duração justamente por isso, né? Pra gente ficar evitando esses tipos de procedimentos, que são procedimentos cirúrgicos, né? E são definitivos. Principalmente na mulher. A mulher, ah, não, mas eu já quero fazer minha laqueadura. A laqueadura, a gente sabe que muitas mulheres que fazem, depois elas começam a sangrar bastante. Ai, Aumenta olha que muito o isso, fluxo. isso, isso esse é um tema assim para a gente falar. Vai, Fer, evolui, porque realmente é o tema. Então, o que que acontece? Quando vai fazer no procedimento da cirurgia da laqueadura, a tuba é um órgãozinho muito fininho, né? E embaixo dela passam vários vasos que vão irrigar ali os ligamentos, a própria tuba, os ovários. Então, quando você faz a laqueadura, que você secciona ali, maioria das vezes a gente tem que pegar esses vasos, não tem como separar e pegar só a tuba. Então, a gente acaba clampeando esses vasos. Nesse processo, o que que eu faço? Eu deixo de irrigar o ovário, né? Então, esse ovário, ele já começa a funcionar de forma disfuncional, né? Ele já perde um pouco ali da funcionalidade dele. Então, como reflexo, a gente tem essa questão, que pode aumentar bastante o fluxo. E é muito, muito comum. Então, a paciente fala, vou fazer laqueador. Eu falei, não faça, né? Então, assim, calma. A gente Não, tem eu outros sou uma prova métodos, tá? viva. Eu sou uma prova viva Eu também. do aumento do fluxo pós-laqueadura. Ah, então, não, eu sou a prova viva de que eu não quis fazer laqueadura. É, mas, Eu tive mas, 2 cesáreas, mas eu poderia ter tive três, feito, né, Fer? Eu não mas tive jeito, né? eu não quis fazer. Falei, laqueadura não. Ou eu freava, ou então, amiga, eu montava um time de futebol, não tem condição. Aí, mas realmente aconteceu isso comigo. E claro, mas eu hoje em dia, com o conhecimento hormonal que eu tenho, eu consigo hoje bloquear o meu eixo, que torna mais agradável a minha vida, Com né? certeza, qualidade de vida, Com né? certeza. E Fer, sabe outra coisa que as pacientes levam muito para o meu consultório? É que pós-laqueadura também, elas sentem que elas aumentam muito o peso. Uhum. Tem esse reflexo de que após a laqueadura não consegue emagrecer mais com tanta facilidade, o metabolismo ele altera. Tem alguma coisa, tem alguma relação dentro da ginecologia que explique ou que fale sobre isso? Na verdade, seria basicamente a mesma coisa, né? As alterações dos hormônios por conta da falta de irrigação do ovário, né? Que foi bloqueada ali por conta da incisão. Então, esse ovário, ele começa a funcionar diferente. Então, os hormônios, eles começam a ser produzidos de forma diferente, que podem ter como efeito isso sim, de ganhar mais peso, mais dificuldade para emagrecer, né? Aumentar o fluxo menstrual. Então, isso tudo pode acontecer. Ah, nossa, é muito interessante porque realmente esse é um tema que eu acho que toda mulher que passou pelo processo e realmente teve isso como efeito Uhum. colateral, e é pouca informação, porque acaba que a gente não tem informação sobre E às isso vezes o que mesmo. acontece muito é que essas pacientes que fizeram laqueadura, que têm esse fluxo aumentado, ou seja, elas perdem boa parte da qualidade de vida, Sim, né? Não consegue trabalhar, tem que ficar deitada e usa absorvente noturno durante o dia, troca
frequentemente. Então, acontece que elas voltam e elas põem o implanon. Não, e o libido, Né? Pra como guardar a eu passei por menstruação. isso, eu te digo, o libido da vida da mulher que passa por um problema desse é muito ruim, porque a gente passa assim, Exatamente. quando o fluxo é aumentado, quando a gente fala em fluxo aumentado, a gente não tá falando em 1, 2 dias, não, a gente tá falando de quase o mês inteiro. Então, É, assim, quando eu ainda menstruava, eu passava em torno de 15 dias sangrando. Claro que não era com aquele fluxo intenso, era os primeiros 7 dias aquele fluxo intenso, e depois aquela borra que a de gente- café, mas que é ficava ali bastante. quase meio mês, aquilo ali acaba com tudo, e aí Exato. aumenta a irritabilidade e tudo, né? E até piora a saúde íntima da mulher, né? Sim. Então, assim, que bom a gente estar falando desse tema, porque realmente ele é muito importante. E, Fer, é claro, eu não posso deixar de trazer, né, os hormônios para cá, Uhum. porque Fer também, né, ela é adepta, como eu disse, à reposição hormonal, né, consciente, inteligente. Inclusive, a minha história com ela se passa pelo hormônio. Graças a Deus, o hormônio só trouxe coisa boa para minha vida, né? Verdade. Me trouxeram pessoas incríveis e um movimento incrível. Realmente, eu tenho muito que agradecer. E, assim, Fer, hoje a minha prática está praticamente assim 90% na reposição hormonal em via de pellet, em via de implante. Isso. Ainda faço, né, em algumas mulheres, em alguns casos, eu ainda, dependendo, eu ainda opto por outra forma, né? Pela forma oral ou até mesmo para forma injetável, né? Mas Uhum. hoje eu tenho optado, assim, quase que exclusivamente pelos pellets, né? Pela melhora que a gente sabe do resultado, pela segurança do tratamento, Isso. né? Eu tenho optado. E eu queria que você falasse também sobre isso na vida da mulher, como é interessante e como é benéfico essa via, que são os pellets, né? Sim. Então, hoje também eu estou optando por fazer a reposição hormonal basicamente através dos pellets, que são os implantes subcutâneos, né? A via de administração subcutânea. Por quê? Porque com eles a gente consegue utilizar uma menor dose de hormônio, que vai ser eficaz igual e com menos efeitos colaterais. Então, assim, é a maravilha, né? Menos medicação, com menos efeitos colaterais e você tendo aquele efeito maravilhoso que é o que você quer. Sem falar que você não tem que ficar lembrando de tomar comprimido ou de colar um adesivinho, né, para fazer sua reposição, porque ele tá ali e ele dura de 4 a 6 meses, né? E os resultados, os efeitos, você já começa a sentir praticamente assim, meio que instantâneo, principalmente nas mulheres na menopausa. As mulheres na menopausa, com 5, 7 dias, elas já têm melhoras dos fogachos, que são os calorões, né? Então, E é assim, verdade, a menopausa, ela tem mesmo. Eu sempre explico, Fer, só para te interromper aqui, eu sempre explico que pela fabricação, né, pelo laboratório, ele chega no ápice do valor dele, o implante, com 3 semanas, né? E uhum, depois ele fica na que a gente chama de efeito platô, que é o exato. linear, né? Mas na mulher, na menopausa, nos fogachos, nesses sintomas, É bem mais é rápido. bem mais É rápido. bem mais rápido. Acredito por ser um sintoma vasomotor, né? Então, como é absorvido diretamente ali nos vasos, a gente já tem uma resposta bem mais rápida, né? Mas é isso mesmo, eles têm um pico ali em torno de 3 a 4 semanas, né? Que dá uns 30 dias. Então, eles fazem, tipo, o gráfico, até explico para os meus pacientes. Então, Eu eles também. vêm assim no gráficozinho e depois eles assumem um platô. E eles vão ficando. Perto ali dos 6 meses, eles começam a cair. E de acordo com os sintomas, né? A sintomatologia que for voltando, a gente já pode chegar ali e já fazer de novo a nova reposição. Não precisa deixar acabar totalmente os Sim. efeitos para a gente esperar um outro pico. Então, a gente pode coincidir esses platôs assim que a gente tem uma maior eficácia. Isso, eu gosto bastante e tem dado resultado. Outro tratamento que eu tenho feito bastante com os implantes é endometriose. Como a gente vê a regressão e a melhora mesmo da endometriose no tratamento do pellet. Olha, é uma coisa que eu nunca vi de verdade. Porque, assim, quem tem endometriose, né, e quem já tratou endometriose por outras vias, sabe o que eu tô falando. Quando você vai tratar uma endometriose, a resposta é muito lentificada.
Sim. E assim, é aquela coisa, vamos torcer para que dê resultado, vamos torcer para que diminua as Uhum. lesões, vamos torcer para que não evolua. Então é sempre na torcida. Quando a via é pellets, você vê que tem a gente na via de pellets, né? A gente usa gestrinona para vir, Uhum. né? Na endometriose, para vir na ajuda no tratamento da endometriose, e você vê ali uma resposta incrível da gestrinona agindo, né? E o interessante é como você falou, a gestrinona no pellets, a gente não precisa colocar uma dose cavalar, a gente já coloca a dose intermediária numa Sim, endometriose, por exemplo. Claro que você não vai colocar a mínima porque é uma endometriose, é um sim. negócio que você precisa mesmo combater, né? Agora, você coloca uma dose intermediária e a mulher já para de sangrar, que na verdade, o que, que a gente quer numa endometriose? A priori, eu não A quero que ela menorreia, sangre, ela isso. não pode sangrar, né? Então, na Exatamente. hora que ela sangra, eu sei o mal que tá causando para ela sangrar. E sem contar a dor que ela sente, né, gente? Porque a mulher, quando sangrou, que tem endometriose, só ela sabe a dor que Sim. é, né? Então, é uma dor que fica de cama, Uhum. né? Então, assim, e você vê o resultado, e eu fico muito feliz, assim, pelo uso e como a gente descobriu esses tratamentos, como a tecnologia vem mostrando a eficácia, né, dessas vias subcutâneas, substituindo sim a via oral. A gente sabe que ainda há muita resistência, né, de alguns É. profissionais pela essa via, mas o importante É é o que está dando futuro, né? resultado, é o É futuro. o E, futuro. Com e o certeza, legado uma está hora, aqui. acho que até outras medicações para outras patologias vão passar a ser feitas através dessa via, né? Da via subcutânea. Sim, a gente já tem metformina, né? Já tem a A gente já metformina. tem a metformina. É. Eu tô aguardando para eu tratar também hipertensão, porque na hora que tiver para hipertensão, olha, Aí a pronto. minha geriatria está coberta, entendeu? Exatamente. Fer, mas eu queria que você falasse para o pessoal, porque outra coisa que eu tenho um problema dentro do consultório, não é um problema, né? Mas que eu vejo sim como um problema, porque é uma desinformação que nós, infelizmente, alguns pacientes têm. É o uso da gestrinona como contraceptivo, né? Eu queria que você falasse sobre isso pra gente um pouquinho. Bom, então assim, a gestrinona é um tipo de progesterona que tem um efeito androgênico, né? Então, essa progesterona, ela consegue causar uma estabilidade maior no endométrio. Então, essa é a grande vantagem dela. E ela foi feita pensando justamente na endometriose, Sim, né? Então, por quê? A endometriose, a gente realmente não quer que a paciente sangre. Porque o que que é a endometriose, né? Eu acho que endometriose está muito em pauta, assim, né? E algumas pessoas não entendem o que que é a endometriose. Então, a endometriose é o que que é? O endométrio, que é a camadinha mais de dentro do útero, todos os meses ela descama, né? Que é a nossa menstruação. Se você não ficou grávida, os hormônios eles caem e você tem uma descamação desse endométrio. O natural e mais comum é ele descer e sair pela vagina. Mas algumas mulheres elas têm um efeito retrógrado e alguma parte desse sangue ele passa através das trompas e chega a cair na cavidade abdominal. Sendo assim, essas várias células elas podem se implantar em qualquer órgão. Então, elas podem se implantar no ovário, no próprio útero, na bexiga, no intestino, no peritônio, que é aquela camadinha que reveste a cavidade abdominal. E aí, o que que acontece com esses implantes que estão ali, esses focos que ficaram ali de endométrio? Todos os meses, quando ela menstruar, esses focos também serão estimulados pelos hormônios. Não só aqueles que estão dentro da cavidade, mas aqueles que também estão fora. Então, nesse momento que eles são estimulados, eles sangram e eles causam um processo inflamatório. Daí porque essa dor tão forte, né? Essas cólicas tão intensas. E e eles vão aumentando, né, eles vão Fer? aumentando. Então, cada mês que passa, vai aumentando, vai aumentando. Então, a gente precisa cortar a menstruação dessa mulher. Essa mulher ela não pode menstruar. E com a progesterona de uso contínuo, por exemplo, como o DIU, como implante, não são opções de tratamento, sim, mas algumas mulheres, mesmo assim, elas têm ainda alguns escapes, né? Tem mulheres que não chegam à menorreia completa, nem com Implanon, nem com Mirena, elas ainda menstruam todo mês. E a gestrinona, ela foi feita pensando nisso, para causar realmente uma menorreia, porque ele estabiliza mais o endométrio. Então, a gente tem menos chance da paciente ter esses sangramentos, né? E aí, por esse fato, ele vai diminuindo ainda mais os focos de endometriose que estão ali na cavidade. Então, por isso uma melhora tão grande dos sintomas, né? Da regressão dos focos, das lesões, das cólicas. Então, é, então, nesse sentido da endometriose, é basicamente isso. E assim, é,
A gestrinona, ela não tem a capacidade de bloquear o seu ovário como um todo. Então, assim, o que que ela vai agir? Principalmente lá no seu endométrio. Então, ela vai fazer uma atrofia do seu endométrio, né? Ela vai deixar aquele endométrio bem fininho. Teoricamente, um endométrio fino, ele não é um endométrio apto para Receber bebês, né? receber bebês, né? Para um embrião chegar ali e se implantar, ficar ali grudadinho. Então, ele, né? Um endométrio atrófico, o embrião tenta implantar, não consegue e não dá certo a gestação. Mas, apesar de tudo, não é considerado um método contraceptivo, tá? Porque a mulher, ela ainda pode ovular e, de repente, pode acontecer formação de um embrião e ela ter uma gestação. E o que a gente não quer, né, justamente como a Fer falou, a gestrinona é uma progesterona, ela é andrógena. Então, o que que acontece? É óbvio que a gente não quer ter uma gestação no meio de um tratamento com hormônio, né, andrógeno. Então, assim, não se faz, né, a gestrinona como método contraceptivo e, inclusive, não tem nenhum estudo que baseie a gestrinona como contraceptivo. Não tem. Se essa é a informação que chegou até vocês, tomem cuidado, leiam, se informem direitinho, porque eu já vi que não é nenhuma, nem duas, nem três mulheres que usam gestrinona como contraceptivo. São várias, e isso é bem assustador. Então, assim, na idade fértil, fazer reposição hormonal com a gestrinona ou qualquer outro hormônio que seja androgênico, a paciente tem que usar um contraceptivo. Principalmente esses de longa duração, porque a gente fica mais tranquila de que realmente está dando tudo certo, porque a gente, às vezes, não pode confiar, né? Que vai tomar o comprimido ali todo dia, que vai, né? Às vezes escapa, né? Escapa. Então, dessa forma, a gente consegue ter um controle melhor, porque é isso mesmo, pode dar malformação na criança, uma genitália ambígua. Sim. Então, não pode mesmo engravidar. Que o que a gente não quer é justamente isso, né? Que cause esse transtorno todo, que seria um transtorno, assim, para o resto da vida, né? Sim. Imagina. Mas, e que também não podemos deixar de falar o tão bem que a gestrinona é, né? Eu sei que o povo gosta de bater nela, mas eu gosto de acarinhar ela, porque ela realmente faz uma diferença. Para quem precisa, colocada de jeito certo, na dose certa, com uma necessidade certa, ela é uma salvação. Ela é um tratamento de primeira linha de classificação. Sim. Né? E outra coisa, Fer, que eu queria falar com você do tema bem polêmico. Eu escolhi você para falar disso. Fer, eu queria que a gente falasse um pouquinho, desmistificasse os implantes, né, os pellets do chip da beleza. Né? Muita gente, como você faz a prática e você como ginecologista, né, 100% do seu público é mulher, né? Sim. Então, como ficou atrelado, né, os implantes que a gente faz, essa reposição hormonal, ao chip da beleza, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, que deixar claro que, assim, cada coisa é uma coisa diferente da outra. Sim. Essa fama do chip da beleza, né, que é justamente falando da gestrinona, veio por quê? Justamente por conta dos efeitos androgênicos que ela traz, né, para a mulher. Então, ela vai ajudar a perder gordura, a ganhar massa muscular. Então, assim, toda paciente que faz uso da gestrinona, faz uma dieta, tem uma atividade física, ela vai ter como efeito colateral a perda, uma facilidade de perda de gordura e ganho de massa muscular, que é maravilhoso, né? Sim. Então, assim, quem não quer, né? Então, assim, por isso ela veio e ficou como esse nome chip da beleza. Só que aí a gente vem para aquela questão, tá, mas qual a dose que usam para fazer esse chip da beleza? Então, já que ele tem esses efeitos, então eu quero mais, quero mais. Então, essa foi a grande questão, né? As pessoas começaram a usar de forma indiscriminada, né? Com doses super altas, e aí com isso a gente começou a ver vários efeitos colaterais que não são desejados, né? Não é o que a gente quer. Então, paciente tendo virilização, com crescimento de pelos, de espinhas, queda de cabelo, um aumento do clitóris, então assim, rouquidão na voz, né? Mas por conta de doses exacerbadas, doses muito alteradas. O que a gente faz na ginecologia é o quê? É uma reposição hormonal.
Então, assim, de acordo com os sintomas da paciente. Então, a paciente está sentindo a tal, 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 tal. Ah, então para você seria legal a gente fazer isso, isso, isso. Em doses fisiológicas, né? Então, assim, se a gente for olhar naqueles examezinhos, a gente tem lá o mínimo e o máximo, né? Sim. A nossa referência. Então, eu falo para as minhas pacientes, eu falei assim, por quê? A gente tem uma bateria. Por que que a gente vai viver ali próximo de acabar a nossa bateria, sendo que a gente pode viver próximo dela cheia? E a gente ter uma melhor qualidade de vida, mais disposição, tá disposta a trabalhar, Longevidade, treinar, né, Fer? longevidade, né? Então, por que não, né? Se hoje a gente tem como fazer isso. Então, a gente fazendo dessa forma, a gente traz muitos benefícios e a gente não tem esses efeitos colaterais, né? Sim. E Então, quando tem também, como a são gente faz, leves, são né? leves, e como a gente sabe a dose e a gente entende o que está acontecendo, eu sempre falo isso para minhas pacientes, ficam calmas, sabe por quê? Porque se eu tiver que bloquear para tirar esse efeito colateral que aconteceu, a gente vai tirar. Por quê? Porque a dose do hormônio que está dentro está controlada. Exatamente. Só que é aquela história, né, Fer? Eu sempre deixo isso claro. Por exemplo, uma paciente que nunca usou gestrinona, nunca usou nenhum outro hormônio, é, às vezes, até mesmo a dose mínima do hormônio pode lhe causar um efeito colateral, porque ela não sabe a dose dela, nós também não, e nem o Uhum. corpo dela. O corpo dela está descobrindo, Isso né? depende muito, né? Cada pessoa tem uma adaptação, Isso. né? Então, cada uma vai responder de um jeito. Realmente, é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixa. E por isso que é tão difícil a hormonioterapia. Por isso que eu falo que a hormonioterapia primeiramente, é para pessoa que tem paciência de trabalhar com ela. Porque não é só ir lá implantar e acabou. Esse Isso. paciente, ele vai ficar com você ali pelos longos prazos, né? Porque não tem como. É. É, E uma regrinha, assim, que eu levo meio para mim é o quê? A gente começar com a menor dose possível, né? sim, Que vai ser eficiente para sua paciente, provavelmente, mesmo para essas que a gente não conhece. Então, a gente começa justamente com uma dose mais baixa e a gente vai vendo a resposta dela a esse tratamento. Ai, melhorei tal coisa. Ai, achei que podia ter melhorado mais aqui um pouquinho. Então, daqui 6 meses, a gente vai lá e aumenta um pouquinho a dose. Então, a gente tem como ir regulando, né? exatamente. A dose. Então, é legal também por conta disso. E eu também faço assim, Fer, e eu deixo sempre bem claro no consultório essa expectativa, porque às vezes a expectativa do paciente é porque como eu falo, né? Há tanta informação que acaba fazendo uma desinformação. Né? Então, que gera essa desinformação. Então, muitos pacientes chegam no consultório e falam assim: ah, doutora, não, mas coloca o máximo que dá, porque eu quero logo resolver isso e tá, tá, tá. E aí é o momento que a gente tem que respirar e falar, não, mas não é Não assim, é assim. né? E aí se cria uma expectativa de que vai usar o hormônio e que o hormônio vai resolver da noite pro dia, acabou, entendeu? E se ele não resolver, esse hormônio não presta. Não, É. isso aí não presta, né? É. Ah, não, isso aí colocou como, né? Colocou e não é, porque eu sempre falo, né? Que não é o hormônio, é o tratamento. Como você está Uhum. vindo falando, né, Fer? Gente, não é só hormônio, a gente precisa ter uma mudança no estilo de vida. É Sim. atividade física, é alimentação. Por quê? O ciclo circadiano, então, o hormônio, ele depende do ciclo circadiano, Sim. né? Se eu não tiver um ciclo regulado, é óbvio que se a gente for falar assim, não, mas como é que vai se regular aquele ciclo para ficar daquele jeito? É óbvio que hoje a realidade nossa, né, ela é um pouco diferente. Então, assim, é difícil manter o ciclo direitinho como ele pede? Mas assim, que a gente durma pelo menos 7 horas por Isso. noite. Pelo menos o sono a gente tentar dar uma regulada, né? Fazer uma higiene Exatamente. do sono para começar a dormir mais cedo, dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Esse seria realmente o ideal, né? Para a produção dos hormônios e para se sentir mais E a disposta mesmo, imunidade também, né? imunidade, tudo. Porque essa é outra questão, Fer, que sempre me pergunto, doutora, eu ouvi falar que hormônio diminui a imunidade. Né? E aí é sempre uma aula dentro do consultório isso, né? Porque assim, de fato, há uma regressão, sim, em determinados momentos,
vamos dizer que não é que diminua a imunidade, mas sim, dependendo do hormônio que se usa, do grau que se usa e da intensidade para que faz, sim, ele pode dar uma mexida, sim, no teu grau de imunidade. Mas que justamente que como a gente usa a menor dose possível e a nossa via é subcutânea, eu tenho visto nos meus pacientes quase zero alteração dentro da imunidade, coisa que eu vejo com muito mais predominância na parte oral, por exemplo, na via oral, que eu vejo na injetável, né? Eu vejo que pessoas que fazem pela via oral, elas realmente, ela fica mais propenso mesmo à queda da imunidade. Isso é verdade, né? Então, assim, sempre dá preferência aí pelos pellets, né? Os nossos queridinhos aí, que cada vez mais eles estão se mostrando mais eficazes, com menos efeitos colaterais. Então, é isso mesmo. E outra coisa, Fer, que me perguntam é sobre a diferença, né, que dos absorvíveis para o não absorvíveis, dos implantes, né? E aí, eu sei que você eu sei que hoje você usa 100% os não absorvíveis. Os Desculpa, absorvíveis. os absorvíveis. Mas que você tem bastante conhecimento também dos não absorvíveis. Aí eu queria que você dissesse para a gente a diferença, o porquê que a sua prática, você hoje opta mais pelos absorvíveis. Bom, então, assim, dos implantes, a gente tem esses que são não absorvíveis. Então, eles são feitos um material que a gente chama silástico, né? Tipo um silicone. E dentro desse tubinho de silicone tem a medicação. Então, existem uns porozinhos por onde essa medicação ela é eliminada e vai ser absorvida ali pelos vasos do seu subcutâneo. O que acontece muito, assim, que a gente começou a ver, é que principalmente com algumas medicações, a gente vê que essa substância ela não é eliminada, ela não é liberada de forma contínua. Então, por exemplo, vários pacientes, quando vão tirar, teoricamente eles têm duração de 1 ano, né? Os não absorvíveis, e você teria que tirar esses implantes com 1 ano depois. Não, mas eu sou obrigada a tirar? Não, porque ele é um material de silicone, como, por exemplo, uma prótese de silicone, né? Então, teoricamente, se você quiser deixar ali, pode. Mas quando várias pacientes vão tirar, a gente vê que ainda tem muita medicação ali dentro. Então, assim, poxa, a gente está querendo fazer um tratamento para chegar numa dose, para a gente ter um efeito, e aí a medicação não está sendo liberada de forma correta, né? Diferente dos não absorvíveis, que são como uns comprimidinhos, né? Que são feitos, calculados, tipo, milimetricamente, cada miligramas que vai ser liberado ali por dia. E aí, eles vão sendo absorvidos, vão diminuindo de tamanho e somem. Então, além de tudo, eles ainda têm essa questão muito mais prática, né? Não ter que tirar, né? Não precisa tirar nada. Porque a gente sabe que não tem essa regra de ter que tirar, mas mulheres que usam o não absorvível, você nota que conforme ela vai colocando, vai ficando, tipo, uma fibrosezinha, vai ficando Isso, e às vezes na hora de tentar capsulado. tirar, não consegue, por conta dessa fibrose, né? O organismo vai reagir contra aquele corpo estranho e acaba formando uma fibrose mesmo. Na hora de tirar, a gente tem bastante dificuldade. Por isso que muitas pacientes optam por deixar, né? E outra coisa que eu observo também na prática, Fer, é que a absorção realmente dos absorvíveis, ela é muito melhor do que dos não absorvíveis. Até os efeitos, né? Isso, a gente começa a ver mais rápido, né? E aí muitas falam assim para mim, mas doutora, é quase o mesmo preço, né? Que eles realmente de custo, valor, eles são bem parecidos, o preço, mas, doutora, eu não vejo. Aí elas me perguntam, qual é a vantagem de eu colocar um que dura 6 meses e outro que dura um ano? E aí é quando a gente explica exatamente isso. Você vai ver o resultado. A eficácia, né? Muito mais rápido e você vai sentir. Talvez aquele de 1 ano você não sinta absolutamente. Não que não vá ser liberada a medicação, mas é tão lento que você talvez nem perceba a mudança. Não vai te dar aquela melhora significativa que os absorvíveis dão, né? Isso. Exatamente. Então, às vezes, demora muito mais para você começar a sentir, né, as diferenças ali, os benefícios do hormônio, do que com relação aos absorvíveis, que é bem mais rápido, igual a gente falou, né? Tipo, 3, 4 semanas a gente já tá ali sentindo, e algumas pacientes, dependendo dos sintomas, até antes. E com os não absorvíveis é mais difícil, demora um pouquinho mais. Eu me lembro quando eu te conheci, você tava com não absorvível ainda. Foi.
Eu também, eu sou hormonizada, né? Lógico, nós somos adeptas e nós também. É aquela coisa, você só pode fazer aquilo Que você faria para que você você. faria para você. Então é aquela coisa que eu falo, a gente ama tanto. Meus pacientes sabem disso. Eu falo, olha, a melhor pessoa que você tem para falar de hormônio é comigo. Porque eu conheço, porque eu já vivi tudo. Experiência Eu tenho própria. experiência própria no meu corpo. Eu falo isso também. Eu falo assim, gente, é um life changing, né? Eu É. brinco assim. É outra vida. Total outra vida, qualidade de vida. Assim, eu falo assim, gente, eu tô falando não é porque eu li, eu estudei, é porque eu sei, Eu né? sei, eu tenho causa própria. Exato. Então, assim, eu comecei com os não absorvíveis, né? Eu falei, dura um ano, é mais prático, vou colocar. Coloquei e realmente os efeitos eu demorei muito para sentir. Comecei a sentir, mas assim, bem de levinho, nada daquilo que eu esperava, sabe? Tipo, não achei que melhorou muito a disposição, sabe? O cansaço. E aí, esperei uns 6 meses. E aí resolvi, não, agora tem que complementar, né? E também eu tinha colocado uma dose que não chega de gestrinona, que não chegava à menorreia. E eu sempre tive um fluxo, eu como ginecologista, sempre tive um fluxo menstrual, mas desde sempre, sem nenhuma patologia, mas um fluxo bem intenso, de 7 dias, tudo. E eu nunca gostei de menstruar, né? Então eu falei E que é assim, uma não, opção, né? uma E a gente opção. sempre deixa bem claro. Essa é uma pergunta que eu faço. Você gosta de menstruar? Exato. Porque se a pessoa gosta de menstruar, a gente tem que tomar cuidado Põe uma dose menor. para não poder fazer bloquear o eixo dela, né? Agora, para aquela que Exatamente. fala assim para mim, doutora, eu detesto menstruar, eu falo, Odeio, né? ai, é das minhas. É. Então eu complementei, né, com os absorvíveis e foi isso. Rapidinho a gente já sente os efeitos, disposição, melhora do Mas cansaço. isso, Fer, eu sempre falo, né? Isso acontece, esse efeito, porque a gente coloca o hormônio certo, na dose certa, com a indicação Exatamente. certa, Uhum. né? Porque, assim, o que a gente não quer jamais é estar falando de coisas como se não precisasse, né? E Uhum. lembrando sempre que a gente usa na dose que sempre está fisiológica, porque Sim, reposição hormonal, para quem não sabe, eu sempre, todo podcast eu falo isso. Reposição hormonal, ele é um ato de ciência, ela é estudada, ela é sim. comprovada a eficácia dela. Só que ela tem um nível até um certo ponto. Fora desse ponto, já não é o que a gente chama na medicina de off-label. Você vai Uhum. fazer por conta, porque não tem nenhuma comprovação da eficácia. Então, assim, reposição hormonal dentro dos níveis fisiológicos, que é o que nós trabalhamos, nós Isso. fazemos o quê? Proteção do risco cardiovascular, né? Sim. Porque a testosterona no homem, ela é proteção cardiovascular. Uhum. Como o estrogênio na mulher é proteção cardiovascular. Né? Nós promovemos o quê? Melhora, sim, da resposta do risco do cardiovascular, nós melhoramos elasticidade de pele, de colágeno. Sim, nós vamos Da perdendo estrutura isso. óssea Da das estru... mulheres, né, na menopausa. Esse aí A reposição hormonal, ela chega até a curar a osteoporose, né? Então, assim, dá até ela é quando eu falo isso para os pacientes, imaginei eu dentro da geriatria. Né? Quando eu falo isso, vamos exatamente. curar, vamos tratar essa osteoporose, De elas verdade, né? Sem é, ficar tomando remedinho toda semana, aí durante meses a fio, né? E sem ter melhora, né? não, Na a primeira vez densitometria. que eu prescrevi, eu ainda me lembro, a primeira vez que eu prescrevi um hormônio para tratar osteoporose, né, Foi a revolução, foi a hein? revolução, né? Eu As pessoas prescrevi, ficaram em choque. e eu prescrevi um hormônio que não foi falado aqui, e eu prescrevi ele porque eu sei da eficácia dele, inclusive ele Uhum. foi feito para pacientes em níveis de sarcopenia, ele foi feito para pacientes, inclusive que estão na UTI, Acamados, né? acamada, a UTI utiliza desse hormônio, né? Uhum. Grandes UTIs utilizam desse hormônio. E Fer, sabe o que é mais interessante? Sabe aonde eu conheci? Sabe aonde eu conheci? Não, sabe aonde eu vi a eficácia dele? Ah. Com a minha mãe. Minha mãe ficou entubada por Covid 21 dias, aqui em São Paulo. Ela veio lá do meu estado, ela veio de UTI aérea do meu estado, de Rondônia para cá. Nós conseguimos trazer ela naquela época que estava em lockdown, tudo fechado, nós conseguimos tratar. Ela foi tratada por uma médica de grande excelência, né? É, perfeitamente. E
ela estava muito mal. Minha mãe teve 98% de acometimento pulmonar, minha mãe teve Nossa. 3 pontos de AVC. Assim, minha mãe era paciente, e eu trouxe a minha mãe justamente que lá em Rondônia não tinha um ECMO. E eu trouxe na esperança que naquela época foi bem que revolucionou o ECMO, começou a usar o ECMO e Uhum. começou a dar positivo para alguns pacientes. Falei, cara, vou levar minha mãe para o ECMO. Olha só a cabeça da menina. Trouxe minha mãe para cá. Chegou aqui 3 pontos de sangramento. Não tem como fazer o ECMO, né? Porque já tá sangrando, ela ia sangrar mais, ela ia morrer de sangrar, Uhum. tá? E aí, gente, o ECMO é um procedimento que a gente é como uma hemodiálise. Hemodiálise você tira, você faz a função do rim numa máquina. O ECMO ia fazer a função pulmonar numa máquina. E aí ela não pôde fazer o ECMO. Mas tá bom, deu tudo certo, eles conseguiram, recuperaram a minha mãe, foram 21 dias angustiantes. E quando minha mãe voltou nesses 21 dias, minha mãe ficou 21 dias bloqueada, Sim. né? Por causa estava entubada. Minha mãe não conseguia abrir os olhos. Minha mãe usou esse hormônio. E foi quando eu cheguei, que eu olhei a prescrição, porque eu era dessas, né? Sou dessas, né? Quero olhar Sempre a tudo, gente tá lá. estamos em cima, estamos vendo tudo, né? Enfim. Quando eu olhei a prescrição dela, que eu vi esse hormônio, eu chamei o cardiologista, que era aqui, era de cardiologia, né? E eu falei assim: interessante esse hormônio aqui. Aí, por que vocês usam? Aí ele falou assim: porque esse aqui dá resposta para ela. Ela vai conseguir melhorar a parte muscular muito mais rápida, Uhum. né? E eu acostumada a ver esse hormônio sendo usado por pessoas que estão anabolizando na academia, eu falei, meu Deus, que isso, né? Isso há um tempo atrás, né? Quando eu ainda não tinha esse conhecimento de hormônio. E aí a gente chegou e eu vi o resultado dela com hormônio. Assim, foi questão de 3 dias, ela já abriu o olho, já pegava objeto, porque para quem não sabe, a pessoa que volta, ela volta que ela não consegue, ela não consegue se mexer. E ali, foi ali que me deu o start. Eu acho que, na verdade, Fer, o start da hormonioterapia me deu ali, quando eu entendi que Os benefícios, né? E o a potência que ele pode, né, dar para a colocado pessoa. da forma certa, com A indicação. precisão, É isso aí. não é erro, é vida. Minha mãe teve vida de volta. E graças a Deus que fizeram esse hormônio dela, graças a Deus. Eu E falo hoje eu faço. para as minhas pacientes, eu falo, hormônio é vida. É. Não- Assim, a gente dorme, se a gente acorda, é porque tem hormônio. Porque senão a gente ia morrer Ficar dormindo dormindo. e a gente não ia, ou então não ia dormir, fica na insônia, né? É isso Então, aí. assim, só para ter ideia da Tudo é baseado nos vitalidade. Se hormônios, você né? come, é Então, porque você tem um hormônio pedindo para comer. Senão, não exatamente. ia comer Não ia também, comer. né? Enfim, e eu acho assim, e hoje eu uso. Quando eu tenho um paciente sarcopênico, quando eu tenho uma paciente ali, eu falo, ah, você merece. E quando eu mostro o resultado, porque, gente, uma coisa é você olhar, outra coisa é você mostrar um resultado com uma biopedância, você mostrar o resultado, não só da saúde do paciente, mas ele tem que entender, as pessoas têm que ver, entender o que está acontecendo. Na hora que eu mostro, as pessoas falam assim, meu Deus, é isso. Você sai você sai de um diagnóstico que praticamente ia te condenar para o resto da sua vida para a opção em ter uma outra qualidade de vida. Você poder, imagina, nós mulheres, se a gente conseguir tirar outras mulheres da osteopenia, e lembrando, gente, que osteopenia não está acontecendo na menopausa, não, porque eu tenho meninas de 30 anos osteopênica. Então, assim, não é um negócio que está acontecendo, que vai acontecer na menopausa, não. É um negócio que está acontecendo hoje, que é assustador, mas é muito comum. Você pegar uma biopedância de pessoas de 30 anos, até mesmo pessoas magras, que todo mundo linka isso à obesidade. Mas você pega uma biopedância de pessoas que estão magras mesmo, aí a gente brinca e fala, ó, essa aqui é a falsa magra, gordura visceral lá em cima, com massa muscular magra lá embaixo também, que causa aí todo um processo. Então, assim, eu sempre falo, começando cedo, a chance de ter uma menopausa, nem a menopausa, né, gente, de ter um climatério mais agradável é muito grande, né? Com certeza. E uma pós-menopausa também. Porque a gente sabe que a partir dos 35 anos, né, tipo, 30, 35 anos, principalmente,
vai tendo fisiologicamente a queda dos hormônios, né? Que não necessariamente é a fase do climatério, né? Então, assim, são quedas de hormônio que vão trazendo alguns sintomas que às vezes a gente acha que, não, é porque eu tô trabalhando muito, é porque eu tô estressada, é por isso, é por aquilo, que lógico, contribui, né? Contribui Uhum. muito, mas às vezes não é só isso. Às vezes já é uma deficiência de algum hormônio ali que a gente já pode muito bem entrar ali e já ir tratando, Sim. né? Porque o climatério é quando a gente tem uma alteração maior ainda dos hormônios dos ovários, né? E aí a gente começa a ter sintomas mais específicos mesmo, que já vão sendo, tipo, os fogachos, a insônia, a irritabilidade, né? Que já vão ficando mais presentes, até realmente a mulher, irregularidade menstrual, né? É um deles, e até a mulher realmente parar de menstruar por pelo menos um ano, que é quando ela entra na menopausa. Então a gente E tem lembrando todo que esse menopausa é só período, uma né? data, né, Fer? Eu sempre deixo bem claro isso. Gente, todo o processo se chama climatério. A Climatério. menopausa é apenas uma É. data, a data da última E o menstruação. climatério, ele não tem. Ai, doutora, mas esse climatério vai durar quanto tempo? Não sei. Então, assim, depende muito de cada organismo. Então, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, Ou pode durar para. pode durar muito tempo, Ou cinco pode ser anos. após menopausa, vai E, continuar. exato. E a menopausa a gente só caracteriza por justamente essa questão. Falta de menstruação por pelo menos um ano, beleza, a gente chama de menopausa, né? Uhum. E aí os hormônios realmente, quando chega nessa fase, eles estão. O FSH e LH estão bem elevados e o estrogênio já está bem baixinho, né? Então, assim, por que a gente precisa chegar nessa fase para fazer a reposição hormonal? A gente já pode começar muito antes e trazer o maior conforto para essa mulher Sim. durante toda essa fase, né? Que já tem todos esses sintomas. E eu sempre falo do estrógeno, né, do estrogênio, eu sempre falo, gente, tirando todo o benefício que ele causa, que é indiscutível, existe um benefício, talvez o benefício que mais me faça orientar, conscientizar as mulheres, que é a proteção cardiovascular que ele Sim. gera na mulher. Então, ele é um hormônio protetivo. Então, o que que acontece? Por que que hoje nós vemos tantas mulheres, depois dos 40, tendo diagnóstico de hipertensão? Algumas até me perguntam, nossa, doutora, mas eu nunca tive isso. Comecei a ter isso agora. Uhum. Né? Então, olha só, né? Talvez é óbvio que ela não começou a ter ali, é óbvio que isso vem apresentando ao É. longo do tempo. A diferença é aquela, ninguém viu, então tá, então não Uhum. tem porquê, né? E fica incentivando muitas vezes, não sou contra, mas eu acho que tudo tem um momento certo para indicar. Eu sou adepta a chás naturais, a medicamento natural, eu acho muito importante isso, Uhum. mas eu acho que há momentos para ser indicado o natural e há momentos que você precisa sim entrar com um tratamento adequado. Porque se não fosse isso, a gente não tinha nenhum tratamento, a gente ficava só à base das ervas, né? Que Exatamente, dos antigamente, chazinhos, né? isso que antigamente era tratamento Era. base de ervas. Tudo teve que Uhum. evoluir, porque só as ervas não conseguem ser um tratamento. Elas são ótimas, e até um determinado período elas são maravilhosas, mas a partir de um momento a gente precisa entrar com tratamento. Então eu imagino que uma mulher de, por exemplo, de 45 anos, 40, que nunca teve nenhum problema, nenhum pique hipertensivo, que começou a apresentar ali, eu imagino quanto tempo essa mulher ficou descoberta de Sim. estrogênio, porque se ele apresentou ali, não foi por causa dali, foi de algum Já veio tempo, vindo, já né? veio vindo. E se ela tivesse entrado naquele momento, no momento decisivo, antes, Grande chance dela não grande ter de não desenvolvido, né? desenvolver a hipertensão, Uhum. né? Então, eu sempre deixo esse cuidado, né? Mulheres, estrogênio é proteção cardiovascular. Então, esquece, eu falo, esquece um pouco o hormônio, tira um pouco a hormonioterapia e entra na parte do coração, porque a gente sabe que Uhum. sem coração a gente não consegue, nosso organismo não funciona. Então, Uhum. primeiro de tudo, a gente tem que proteger coração, os órgãos vitais, coração, cérebro e rim, né? Exatamente. Fer, é isso. Ai, foi uma delícia. Eu espero que todos que tenham sanado algumas dúvidas. Eu acho que deu para a gente falar bastante, bastante temas interessantes, relevantes aí de todas as fases da vida da mulher, tanto começando da adolescência, a gente abordou da parte reprodutiva da mulher, chegando aí na parte da menopausa.
E como sempre, e de praxe, eu sempre coloco o meu convidado para encerrar o programa. E hoje, Fer, eu queria que você encerrasse, deixasse o seu recado, falasse sobre as redes sociais, para as pessoas poderem te conhecer mais, procurar o seu trabalho, aonde é a sua clínica, deixar a sua mensagem final. Bom, então eu queria agradecer a Nathalie, minha amiga, pelo convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero ter colaborado com as mulheres, ter acrescentado aí um pouquinho de conhecimento, tirado algumas dúvidas, né, que são Tirou super várias. pertinentes aí, né? Então, brigadão pelo convite. Bom, meu consultório fica na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Fer, mas fala mais sobre o nome da tua clínica, como que é o atendimento, as idades que você atende. Bom, a minha clínica é a Fertivi, e lá a gente faz atendimento de pacientes desde a adolescência até a menopausa. Então, tudo visando uma melhor qualidade de vida para a mulher, né? De forma humanizada. O consultório é super aconchegante, bem menininha, né? Que eu brinco, eu falei, as pacientes chegam, ai, doutora, que seu consultório é lindo. Eu falo assim, ai, bem menininha, né? Elas, ai, amei. Então, é isso, a gente trata as patologias, faz reposição hormonal. Então, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, acho que vai ficar aqui, né? Vai sim. A gente vai deixar na descrição do vídeo o seu endereço no Instagram, Uhum. tá? Vamos deixar também para quem que tiver alguma dúvida e quiser falar, a doutora também vai estar ali. Pode perguntar na descrição do vídeo que a gente vai dar a voz para ela responder ali, para ela escrever para vocês. Isso aí. Obrigada e até. Até, olha, espero receber a Fer de novo. E quem tiver outros assuntos, outros temas que não foram abordados, vocês mandem para a gente, porque nós vamos programando cada vez mais, porque o objetivo aqui é a interação com vocês, os nossos ouvintes. A ideia é que nós tenhamos um bate-papo aberto e que vocês trazem para a gente esse feedback do que vocês acharam, do que a gente pode melhorar. E é isso, essa noite a minha convidada foi essa ginecologista maravilhosa e cheia de conhecimento para dividir com a gente. Um grande beijo a todos e até a próxima.